Bom, depois de uma caminhada, essa manhã, preparando café, vamos falar um pouco do significado do 20 de novembro, que se comemora no Brasil, o Dia Nacional da Consciência Negra. Qual o significado disso para nós negros e para a sociedade brasileira? É preciso dizer que em 1995, nos 300 anos da efeméride de Zumbi, o presidente da época, evidentemente atendendo a reivindicações de setores sociais, inscreveu o nome de Zumbi no panteão dos heróis brasileiros. Que são 4 ou 5, acho que Tiradentes, Duque de Caxias, enfim. Desde 1995, portanto, o Brasil tem mais um herói, e esse herói é Zumbi dos Palmares. Opa, café aí. Como chegamos a isso? Qual o significado disso para a sociedade brasileira? Olha, até a década de 1980, era consenso no Brasil a não existência do racismo. Isso era coisa da cabeça de negros influenciados pelas ideias separatistas dos Estados Unidos. Esse era o consenso. A grande conquista dos setores do movimento negro e também setores que apoiam o movimento negro foi fazer uma inflexão durante os anos 80 para que o Estado brasileiro e a sociedade brasileira reconhecesse a existência desse cancro que dificulta o Brasil se integrar às nações modernas. Ou seja, o racismo que estrutura todo o Estado, todas as relações sociais, todas as relações institucionais no Brasil. No decorrer da luta com a redemocratização do Brasil, o movimento se organiza com apoio de setores não negros, mas setores que lutam pelos direitos humanos. E uma das coisas mais importantes que ocorre no período entre o final dos anos 70 e meados dos anos 1990 é exatamente a afirmação da negritude como algo positivo no nosso país. A data, 20 de novembro, ela vem como uma espécie de substituto dialético do 13 de maio, que historicamente era a data que se comemorava a emancipação, vamos dizer, a libertação dos negros no ato da Princesa Isabel, no 13 de maio de 1888, que pôs fim à escravidão. Então, na verdade, houve uma disputa durante os anos 80, é uma disputa de narrativas. Essa disputa de narrativas fez com que setores do movimento negro, a partir da ideia de um poeta gaúcho, esses setores propusessem o 20 de novembro como a data oficial de comemoração da luta negra no nosso país, na luta por direitos humanos no nosso país. Bom, eu tenho lido coisas aí na internet, porrada de coisa falando que o 20 de novembro foi criação de quilombolas, papapá, nada disso. O 20 de novembro foi proposto por um poeta gaúcho, o qual eu sou péssimo para gravar nome, mas eu escrevi este livro, Mídia e Etnicidade no Brasil e nos Estados Unidos, exatamente analisando a história de Zumbi, que é uma história um pouco ainda nebulosa, na medida em que isso teria ocorrido, esses fatos do quilombo teriam ocorrido ainda no século XVI, e as pesquisas antropológicas, antropofísicas, encontram poucos referenciais, poucos materiais
naquele sítio arqueológico que hoje é aquela região onde se situava o Quilombo Palmares, hoje está no estado de Alagoas. Então, eu esqueço agora, por um lapso, o nome do poeta gaúcho que propôs a data de 20 de novembro, primeira reunião do movimento negro. Movimento negro não, de pessoas que depois formariam um movimento negro unificado contra a discriminação racial. Oficialmente se deu aqui em Salvador em 1979. Veja, fim da ditadura militar. Tinha ocorrido um ato antes, se não me engano, em 1978, um ato de protesto de alguns negros de São Paulo contra a violência sofrida por um negro lá nas ruas de São Paulo. Esse ato se deu nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo e dali, fim da ditadura militar. Veja, a ditadura militar ainda vigia. Setores do movimento negro articularam um encontro, um grande encontro para discutir a reorganização do movimento negro brasileiro, ainda em plena ditadura, nos estertores da ditadura militar. O governo, acho que estava na mão já de Figueiredo. Já havia uma pressão da sociedade civil pelo retorno da institucionalidade democrática. As greves que estavam proibidas, elas foram desrespeitadas a partir do movimento sindicalista do ABC Paulista, à época liderado pelo sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, que era o presidente do sindicato. O próprio movimento estudantil voltava a adquirir fôlego. Em 1981, o governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, cederia um espaço do Centro de Convenções para que o movimento estudantil se reunisse num grande congresso de refundação da UNE, União Nacional dos Estudantes. Do seu lado, o movimento negro organizou em Salvador um grande encontro que aconteceu aqui perto, no Corredor da Vitória, nas instalações do Goethe Institute, o Instituto Goethe, que aqui na Bahia se chama ICBA. À época, o ICBA, o então diretor do ICBA, um alemão, ele oferecia o espaço do ICBA para essas reuniões de setores incomodados com a ditadura militar. Basta dizer que esse encontro do movimento negro, dos setores, desses ativistas, se deu nesse espaço e foi dali que saiu a proposta de criação, o que foi fundado o chamado Movimento Negro Unificado de luta contra a discriminação racial. Movimento Negro Unificado contra a discriminação racial. Mais tarde, reduziria essa sopa de letrinhas apenas para MNU. Então nós estamos no início dos anos 80, né? Esses setores se integraram à luta contra a ditadura pelo retorno da democracia, isso nos anos 80, e passamos então a questionar a idolatria oficial no Brasil que se tinha à Princesa Isabel por ela ter assinado a Lei Áurea. E nós íamos às ruas no 20 de novembro fazer protestos e exigir e erigir a figura de Zumbi como o nosso herói. Veja, é um herói do século XVI. No meu estudo comparativo eu faço esse tipo de análise, que no Brasil os negros contemporâneos são tão fidagalmente adversários que nós não encontramos heróis contemporâneos. Aliás, nós destruímos os nossos heróis contemporâneos, nós não reconhecemos, ou seja, a cada dia surge um gênio do movimento negro, a cada dia nós refundamos a nossa história, sem nenhuma, digamos assim, permanência ou continuidade. Então, o melhor, a análise que eu faço, foi buscar um herói de lá de trás, o qual nós não temos uma visão muito nítida do cotidiano palmarino, por exemplo, né? Inclusive da própria imagem física desse sujeito, mas é melhor buscar um personagem lá de trás
Ao contrário do que fazem, por exemplo, os Estados Unidos da América, os negros dos Estados Unidos da América, que elegem vários heróis, inclusive um presidente da República recentemente, né, contemporâneos. Pois bem, no decorrer dos anos 80, nós reafirmamos, o movimento negro reafirmou o 20 de novembro como a data maior de lembrança da luta da luta dos negros contra o racismo no nosso país. Então, você tem hoje uma situação, hoje que eu digo 2018, uma situação interessante, porque toda essa luta travada por esses setores do movimento negro da década de 80 para cá trouxe resultados. Quer dizer, hoje, de fato, a sociedade brasileira reconhece a existência deste problema, ou seja, do problema do racismo. O Zumbi foi inscrito como um dos heróis brasileiros no panteão dos heróis. Você teve conquistas importantes, como essas conquistas relacionadas às políticas compensatórias de ação afirmativa, que de forma alguma é um favor que o Estado brasileiro nos faz, que de forma alguma é um privilégio. Se nós formos estudar a história do direito, vamos ver que grupos sociais historicamente transformam interesses em direito. Evidentemente que todo o direito é uma encomenda do rei, ou seja, são os mandatários, são a elite de mando, articulada com o setor judiciário na Idade Média, né? O setor judicial na Idade Média, mas na Era Moderna, com as casas parlamentares, com o legislativo, que transforma interesses de grupos em direitos. Então, em verdade, as políticas de ação afirmativa, de forma alguma, são privilégios, são direitos. Vocês poderiam dizer, mas vocês estão atendendo a interesses de um grupo socialmente, um grupo social. Sim, são interesses de grupo social transformados em direitos, e aí não há nenhuma anormalidade disso, porque é dessa forma que nas sociedades modernas têm se transformado interesses de grupos em direitos a partir de uma ideia de consenso que se estabelece no corpo social. Então, todas essas conquistas em torno da luta do movimento negro são conquistas que precisam ser consolidadas, reafirmadas e mantidas por qualquer projeto político que queira que o Brasil fortaleça a sua democracia, inclusive perante a imagem que o Brasil faz perante o mundo, ou seja, perante as outras nações. É isso aí, um abraço. Opa, deixa eu desligar o leite. Um abraço então, nós voltamos a falar sobre esses assuntos, que eu tenho uma história para contar sobre um episódio com o líder do grupo gay da Bahia em torno de Zumbi, da sexualidade de Zumbi dos Palmares. Faremos isso no próximo post. Um abraço. Assine o canal, aperte aí o sininho, compartilhe esse vídeo e vamos para frente. Um abraço.